tocar para frente aqui, então. Vocês fiquem à vontade. Bom, já foi apresentado a ideia trazer para vocês situações que fossem mais particulares e mais próprias, inclusive do direito do trabalho, e que pudessem ser aproveitadas também por aqui. Tudo isso que a gente está discutindo faz parte do que se convencionou de chamar de Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial foi cunhada esse termo ele foi cunhado por um cidadão chamado Klaus Schwab. O Klaus Schwab ele é presidente do Fórum Econômico Mundial. Sabe aquele encontro que acontece em Davos, né? Todo mês de fevereiro ou março, do Fórum Econômico Mundial, e ele escreveu esse livro é um livro recente, dizendo que, anteriormente a ele, um outro autor chamado Jeremy Rifkin, ele falava da terceira revolução industrial, e agora, segundo ele, a gente já está vivendo, então, seria a quarta revolução industrial. E daí a gente vai vendo na sequência aí que vem os termos que a gente tem visto, que é o 4.0. Segundo esse livro do Klaus Schwab, então, esse livro ele é também, assim como o do Harari, absolutamente indispensável para a gente entender o que está acontecendo e quais são as situações que a gente vai vivenciar, está vivenciando e vai vivenciar nos próximos anos. É lógico que ele mesmo fala, por exemplo, que os próprios efeitos da segunda revolução industrial, que foram aquela a partir do surgimento da eletricidade, tem alguns países que demoraram 120 anos para entrar na segunda revolução industrial. Então, ele mesmo faz que são os lugares ainda, 17% da população mundial ainda sequer entrou na segunda revolução industrial. Então ele faz ele pontua essa situação justamente para dizer que existe obviamente um desequilíbrio no mundo, mas que o mundo então estaria entrando na quarta revolução industrial, que é essa que aconteceu a partir do final do século XX, com mais força na primeira e segunda década do século XXI. E essa quarta revolução industrial, ela então estaria baseada no que ele chama de drivers, né, que são os impulsionadores. A tradução em português foram impulsionadores, que seriam essas grandes novidades tecnológicas, ou seja, a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, os veículos autônomos, a impressão 3D. Gente, hoje existe um prédio na China de 6 andares que foi feito todo em impressora 3D. Toda impressora 3D. Isso tende a revolucionar, essa questão das impressoras 3D, tende a revolucionar, inclusive, a questão da intermediação de trabalho. A internet das coisas, ali, eu vou passar rapidamente para vocês, só para vocês entenderem. Aliás, anteontem, foi editado pelo governo federal o Plano Nacional de Internet das Coisas, que conceitua o que seria a internet das coisas, como a infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado com capacidades de conexão física ou virtual de coisas, com dispositivos baseados em tecnologia da informação e comunicações existentes e nas suas evoluções, como interoperabilidade. A palavra mais importante sobre a internet das coisas é essa última aqui, interoperabilidade. O que significa isso? A grosso modo, a sua geladeira vai entender que acabou o queijo, enfim, que acabou um outro determinado produto. Ela já dá uma ordem para o site da internet que vende esse produto, esse site da internet dá uma ordem para a fábrica que fabrica esse produto, que dá uma ordem para a máquina fabricar o produto, que dá uma ordem para a esteira levar até o drone, que dá uma ordem para o drone que vai entregar na tua casa. Basicamente, a internet das coisas é isso, a gente já está vivendo isso. Tá? Eu só gostaria de destacar, porque essa internet das coisas é uma situação muito importante, e esse decreto ele também cria a Câmara de Gestão e Acompanhamento e Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a Máquina e Internet das Coisas. Tá? O que o governo quer, obviamente, é meter a mão nisso aqui
possivelmente por questões fiscais, aí onde ele puder aproveitar, né? E o plano tem como finalidade, com base na livre concorrência, a gente acabou de ter a MP da livre concorrência, que muda, aliás, inclusive questões de direito do trabalho, como, por exemplo, a própria desconsideração da personalidade jurídica. Fala lá do artigo 50, né? Só lembrando que é uma questão importante, que tem sido pouco debatida, mas a própria desconsideração, ela, como não existe norma do direito do trabalho, ela através do sistema de integração de normas da analogia, ela pode vir buscar em outros sistemas, por exemplo, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, mas ela fala que tem que ser expressamente aplicado o artigo 50 do Código Civil. Bom, com base na livre concorrência e na livre circulação de dados, observadas as diretrizes de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Bom, a questão da impressão 3D, isso permite, por exemplo, com que as questões do trabalho sejam distribuídas para que cada casa de cada pessoa vire uma fábrica, né? Vai bastar, e isso fica bastante claro no livro e em outros textos, que a pessoa tenha lá uma impressora 3D que seja capaz de produzir um determinado produto, e, através da internet das coisas, quando for necessário esse produto por o encerramento da quantidade de produtos em uma ou outra mercado, que se dê a ordem, e essa ordem seja distribuída numa miríade de fornecedores, e sendo cada um desses fornecedores tendo uma impressora 3D dentro de casa, que produz ele automaticamente, através de contratos que hoje são esses contratos inteligentes, smart contracts, auto-executáveis, a partir do momento da entrega desse produto, ele ganha esse valor. É uma absoluta descentralização hoje do modo de produção que a gente tem, né? Acrescer a nanotecnologia, a biotecnologia, o armazenamento de energia e a computação quântica. Falava com um colega aqui de Curitiba ontem, ele foi chamado até para o Fórum Econômico Mundial, ele tem uma empresa de blockchain. Hoje a gente sabe que a blockchain, por razões técnicas, ele tem um consumo de energia absurdo. Tanto que, quando se faz, as criptomoedas, elas são baseadas na questão do blockchain. E, quando se faz o que se chama de mineração de moedas, hoje, em razão da quantidade de energia que é consumida, muitos desses grandes mineradores de moeda, de cryptocurrency, né, de criptomoedas, estão baseados no Paraguai. Porque lá, a energia, em razão, obviamente, da Itaipu, tanto que o Brasil compra 75% da energia que é produzida, que vai para o Paraguai, a energia é muito barata, quase de graça. Então, eles têm que ficar com aqueles computadores funcionando 24 horas por dia. Estão se instalando do outro lado da ponte, justamente para minerar e pegar essas moedas, né? E a computação quântica, que aqui também já foi citada pelo Dr. Cássio. Inserido na quarta Revolução Industrial, veja, seria, então, a quarta Revolução Industrial. A gente teve a primeira Revolução Industrial, a segunda, a partir do momento do surgimento da eletricidade, a terceira Revolução Industrial, que é a partir do surgimento dos computadores, da internet, e agora a gente está vendo a quarta Revolução Industrial. Inserida dentro da quarta Revolução Industrial, nós temos a indústria 4.0, que você já deve ter ouvido falar. O conceito de indústria 4.0, ou seja, dessas fábricas inteligentes, baseado na internet das coisas, que conversam, equipamentos que conversam entre si, foi criado na Feira de Hannover de 2011. Né? É uma feira tecnológica, então foram dois alemães que criaram esse conceito de indústria 4.0, que seriam as instalações capazes de trocar informações de forma autônoma e desencadear ações, basicamente, internet das coisas. A fábrica da BMW, esse é o clássico, né? A situação clássica dessas fábricas inteligentes. A fábrica da BMW em Munique, né?
tem um empregado. Um empregado. Né? Por quê? Porque as instalações elas se comunicam entre si e, evidentemente, quando uma instalação ela se encerra o seu procedimento, ele já dá ordem para a seguinte e assim as coisas vão acontecendo. Acontece que a questão da indústria ela é intimamente ligada às revoluções industriais, ou seja, existiu a indústria 1.0, existiu a indústria 2.0 e existiu a indústria 3.0. Qual que é o grande problema? Que essa expressão 4.0 foi absorvida pelo mercado de uma forma absolutamente quase que promíscua, né? Hoje, todo mundo que quer empregar uma impressão, né, de contemporaneidade, né, de tecnologia, de contemporaneidade ao seu produto, acaba utilizando a expressão 4.0. A gente pode ver ali, eu passava numa faculdade ali, muito próxima ali daqui da gente, e tem lá, pós-graduação, Direito Tributário 4.0, Direito do Trabalho 4.0, ou seja, sendo que o doutor Antônio Carlos, lá de São Paulo, ele tem um livro chamado Advocacia 2.0, né? E ele fez de forma bastante provocativa, porque a gente não teve a 2.0 e 3.0 para chegar no 4.0. Mas é só uma questão de mercadológica. A gente vê ali que a gente, inclusive, tem ali a cervejaria 4.0. Né? Exatamente. Não, isso é uma questão mercadológica para imprimir contemporaneidade e futuro, né, ao seu produto que você está tentando vender. E muita gente, de forma bastante aproveitadora, eu já vi dizendo, não, porque agora o nosso aqui nem é mais 4.0, é 5.0. Né? Ou seja, então, toda vez que houver ali o 4.0, vocês fiquem com um pé atrás, apesar dele ter, evidentemente, uma certa razão de ser, mas quando vier alguém com 4.0, vocês perguntam, e o 2.0, 3.0 foi quando? Né? A indústria, de fato, ela existiu. Veja, a indústria 1.0 foi lá na primeira Revolução Industrial, mecanização e máquina a vapor, a segunda, produção em massa e linha de montagem, a gente que estuda um pouco de trabalho, o Fordismo, né? O Henry Ford, baseado nos ensinos de Frederick Taylor, no qual ele dividia, né, grandes tarefas em várias pequenas tarefas. Todo mundo lembra do filme do Charlie Chaplin. Como era o nome do filme do Charlie Chaplin? Tempos Modernos, né? Ele fica virando aquilo para a telera, é uma maravilha, né? Que é justamente aquele é o caso clássico do Fordismo, né? E hoje a gente está vivendo o neo-taylorismo digital, depois eu vou falar com vocês, que é justamente a questão do Fordismo. Aliás, inclusive o pensamento era outro, o próprio Ford falava, eu tenho que pagar bem meus funcionários, porque são eles que vão comprar o meu próprio carro. Então, a massa e a linha de montagem, né, baseada nos estudos do Taylor, você dividia grandes tarefas, grandes tasks, em várias pequenas tarefas, e a pessoa ela se especializava nessa pequena tarefa. A indústria 3.0 é a informática e a automação industrial, e agora sim, indústria 4.0, que é uma característica específica da indústria, criado na Feira de Hannover de 2011, Internet das Coisas e Sistemas Cyberfísicos. O fato é o seguinte, o fato é que hoje a gente vive uma mudança de paradigma. Esse é o momento que eu tenho que me colocar na frente aqui. O fato é que hoje a gente vive uma mudança de paradigma, porque o que falavam nossos pais antigamente? Não falem com estranhos. Não andem no carro de estranhos. E não vão à casa de estranhos. E hoje o que a gente faz? Né? Então hoje a gente efetivamente vive... hoje... Impressionou, deu uma... chocou, né? Chocou.
Tudo isso advém do que a gente chama de economia de compartilhamento, né? Ou o nome em inglês, que seria gig economy. O gig, que está ali, em inglês, a economia, seriam os bicos, ou o que a gente chama de trabalhos precários. Né? Os bicos, hoje, é o trabalho precário. São as economias baseadas no trabalho precário, que é o freelance economy. Né? Então, hoje se utiliza esses nomes bonitos para esses trabalhos precários. Não, hoje eu tenho um job. Hoje eu tenho um job. Tem um job. Né? Ou seja, nada mais são do que trabalhos precários que não têm a segurança jurídica de um vínculo de emprego. Aliás, contando uma história engraçada, a gente sempre, a linguagem é muito importante hoje. A gente tem um grande problema no Brasil, que é uma nação monolíngue. É uma nação monolíngue. E hoje a grande maioria dos novos estudos não está em português. A gente sempre acaba tendo acesso a o que a gente chama de fontes secundárias. Ou seja, alguém que leu, interpretou e vem passar para a gente. Tá? Isso é um problema seríssimo nesse novo estudo do direito que a gente está tendo. E eu tive um problema desse em Portugal. Eu estava dando uma palestra em Portugal 2 anos atrás e eu estava falando, olha, a economia é gig, então no Brasil a gente tem economia baseada em bicos. E tinha um juiz de português, ele fazia assim. Eu falei, então não é economia baseada em bicos. Depois eu descobri que bico é sexo oral em Portugal. E aí, obviamente, eu, né, já me apercebi na hora. Tem sentido. É uma economia um pouco mais cara que essa, mas ela é. E segundo a Rachel Bosman, que escreveu um livro muito importante, um livro de 2012, é chamado O que é meu é seu, o livro já tem em português, What's Mine is Yours, o que é meu é seu. A Rachel Bosman, ela diz que a economia do compartilhamento, ela se baseia em 4 princípios, que é massa crítica, ou seja, você precisa ter uma massa crítica a consumir, capacidade ociosa do bem, né? Obviamente que só vai ter a alugabilidade do bem, e eu já vou chegar no ponto ali que vai nos interessar, porque são bens e serviços, né? Crença nos bens comuns, você não, se quiser dividir o quarto da tua casa, ou dividir a tua casa, você tem que ter crença nesses bens comuns, e confiança em estranhos. Então, esses são os 4 princípios da economia do compartilhamento. Obviamente, existe aqui, rapidamente, uma crítica severa ao próprio nome economia de compartilhamento ou economia colaborativa, na medida em que, de fato, como... Gente, a gente está falando de 2011, 2012, ontem, né? Quando surgiu esse tipo de economia, de fato, ela era colaborativa e de compartilhamento. Por quê? Porque era o Couchsurfing, ou seja, o que é o Couchsurfing? É aquele site no qual você oferece lugares na tua casa para que as pessoas viajem, venham, aí tem valinho, você vai na casa da pessoa, enfim. Ou seja, era de graça. Você não se cobrava por isso, né? Você emprestava uma bicicleta para a pessoa emprestava a bicicleta para você. Obviamente, veio o capitalismo, né? O capitalismo se apropria da economia do compartilhamento para, num segundo momento, então, que é o segundo momento da economia de compartilhamento, que tem um indiano que chama, que ele só usa o nome economia do compartilhamento porque ele domina o assunto, ou seja, que ele nem deveria ser utilizado mais, né? Por quê? Porque não se está colaborando com ninguém. A partir do momento que você cobra por isso, você não está mais colaborando com ninguém. Não existe mais essa intenção tua de querer colaborar, mas sim de fazer através do aspecto egoístico. Ou seja, criou-se, então, esse indiano criou um modelo híbrido. Ou seja, é economia de compartilhamento comercial e economia de compartilhamento não comercial, com todas, né, as contradições que esse nome possa vir a ter. E, dentro dos impulsionadores da economia do compartilhamento, o que a gente tem? Internet móvel, tecnologia em nuvem, avanços do Big Data, as formas de energia, que a gente já falou lá do livro do Klaus Schwab, a internet das coisas, robótica, inteligência artificial, impressão 3D, materiais, biotecnologia, genomas, e o que nos vai interessar aqui, que seria, então, o crowdsourcing. Tá? Tradução para o português do que seria isso, seria uma economia de compartilhamentos de bens e serviços
online via plataforma digital. Esse é, portanto, o guarda-chuva. Tá? Esse é o guarda-chuva. Ou seja, uma economia de... O crowdsourcing, o que é? É uma economia de compartilhamento de serviços. Refaço aqui né, o meu comentário com todas as contradições que possam existir entre compartilhar e serviços. Né? O crowdsourcing e o crowdworking, né, eles não têm tradução para o português, então, eu, de forma bastante humilde, na minha tese, eu me proponho a traduzir o que seria o crowdsourcing. Né? O crowdsourcing surgiu em 2006, através de um artigo publicado por um cidadão chamado Jeff Howey, que ele observou o que estaria ocorrendo num site de fotos. Tá? Ou seja, crowdsourcing vem da junção da palavra outsourcing, que é o quê? Terceirizar. Se você jogar no Google Translator, lá, a palavra outsourcing, vai aparecer terceirizar. Agora, existe, por exemplo, outsourcing de impressão. Você pode mandar imprimir em algum lugar. Tem muitos escritórios de advocacia que têm outsourcing de impressão. Source é fonte, ou seja, seria buscar uma fonte fora. Tá? Mas, para que nos interessa, seria uma terceirização. Né? E crowd, que é a multidão, que o Pepe Chaves, lá, nosso desembargador lá do TRT3, que tem um trabalho todo filosófico sobre o tema, tal, chama de multidão produtora. Então, seria terceirizar para uma multidão. Ele tirou o alto, botou o crowd e criou a palavra crowdsourcing. Tá? Né, no meu trabalho, para tentar facilitar o estudo disso para nós, aqui no Brasil, propõe a chamar isso de, seguindo os mesmos critérios que foram utilizados na formação do Jeff Howey lá em 2006, de multidão, multiterceirização. Tá? E o bacana disso é o seguinte, como é uma palavra que não existia, de vez em quando eu jogo no Google lá, multiterceirização, e a palavra já descolou de mim. Né? Isso é muito bacana, ou seja, tem gente usando que não, a palavra já adquiriu asas e já está indo sozinha. Tá? Bom, como é que funciona a economia do compartilhamento aqui para a gente... cadê o passador? Para a gente poder colocar para vocês. Opa! Caramba! O que foi o celular? Você apertou para baixo. Do lado. Tecnologia. Tá, vai lá. Bom, a gente tem um guarda-chuva que seria o que se chama de gig economy, que é a economia baseada em intermediação de bens e serviços por uma plataforma online. O inglês ele tem soluções fantásticas assim, então ele chama de platform economy, né? Mas a gente procura explicar um pouco mais. Esse platform economy ela é dividida em dois, que é a economia de compartilhamento de bens por uma plataforma online, que ela, subsequentemente, é dividida em economia de compartilhamento de bens comerciais e não comerciais. Aqui o comerciais está lá o BlaBlaCar, né? Na Europa, tem aqueles carrinhos que você compartilha o carro, é sensacional aquilo, né? Ou o próprio Airbnb, e os não comerciais é o Couchsurfing, né? Ou seja, você realmente está compartilhando bens na acepção da palavra. E ao que nos interessa, e eu faço questão de chamar a atenção para vocês disso, porque isso vai começar a chegar na Justiça do Trabalho. Tá? Na minha perspectiva, o futuro, a nova geração de demandas que a gente vai ter aqui na Justiça do Trabalho vão tratar de relações de trabalho tipo crowdsourcing, de multiterceirização, que são os compartilhamentos de serviço via plataforma digital. Tá? E aí a gente tem também, isso é um escritor lá da Espanha, que ele faz essa classificação, que seria a multiterceirização ou crowdsourcing online e a multiterceirização ou crowdsourcing offline.
Tá? Eu vou explicar para vocês do que se trata. Bom, o que seria, então, a multiterceirização, o crowdsourcing? Terceirizar o trabalho tradicionalmente realizado por um empregado para um grupo de pessoas indefinido, ou seja, as crowds é um grupo de pessoas indefinido, porque se o grupo de pessoas for definido, qual que é o problema? Ele já não é uma crowd, ou seja, você está identificando as pessoas. Tá? Não vou entrar no mérito aqui, lá em setembro, quando a gente for falar das plataformas digitais, né? Eu vou apresentar as definições todas para que a gente saiba, possa, a partir dessas definições, dizer se aquela plataforma é ou não vínculo de emprego. Né? Uma delas é que o grupo de pessoas tem que ser indefinido, tá? Que é geralmente grande, ou seja, se não for grande, você não consegue popularizar a sua plataforma, evidentemente. Né? Sobre a forma de chamada aberta. Todos esses conceitos são importantes para a definição de vínculo de emprego. Tá? Bom, quais que são as características do crowdsourcing e da multiterceirização online? O estudo, principalmente esse estudo que tem acesso a fontes de segunda geração, tende a usar um termo que eu acho horroroso, que chama uberização. Tá? Parem de usar a uberização. Qual que é o problema disso? Existem mais de 100 tipos de plataforma com 100 tipos de business model, de modelos de negócios diferentes. E a gente não pode jogar tudo isso numa mesma cesta. Esses dias eu vi o Tinder dos animais e as pessoas que querem adotar. Tinder dos animais? O que a pessoa vai fazer com o animal? Porra, olha, isso aí isso é até crime. Então, o que acontece? O problema de você usar esses termos, a uberização, isso é o Uber. Veja, a impressão que dá é que você está fazendo um trabalho ou para ferrar uma empresa ou para falar bem dela. E você não pode jogar dentro de uma cesta um modelo de negócio que não é comum a todo um fenômeno. E a questão, por exemplo, das plataformas de multiterceirização online é um caso bastante importante. Por quê? Porque ela é praticada sem encontro físico entre o trabalhador e o requerente. Já vou explicar como. Completamente no cyberespaço, muitas vezes anônima, o trabalhador assume os riscos, remove custos de deslocamento e não tem barreiras físicas e geográficas. Qual que é o problema disso? Tá? Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Esse aqui é o Amazon Mechanical Turk, que é o modelo mais importante de plataforma de multiterceirização online. Tá? Primeiro, e aí isso muda completamente o paradigma do direito do trabalho. Completamente. Tá? E é por isso que, toda vez que eu falo de reforma trabalhista, o grande problema da reforma trabalhista foi que ela não tratou de situações absolutamente relevantes, que são esses novos modelos que estão sendo criados. Sabe? Gente, teletrabalho devia ter acabado já. Você falando plataforma digital, o cara falando de teletrabalho. Sabe? Isso aí já passou, já passado. Né? Por quê? Por exemplo, como é que acontece a multiterceirização online? Essa é a plataforma da Amazon, Mechanical Turk. Gente, a Amazon ganha dinheiro nisso aí. Tá? O que acontece? Você tem lá um trabalho de tradução de texto, por exemplo. Tá? Você vai contratar um tradutor? Não. Você vem aqui no Amazon Mechanical Turk, você coloca, você tem lá o seu perfil, né? Aí você coloca um hit, que seria o seu trabalho, estabelece um dia no qual ele seria expirado, e você coloca o valor. Você mesmo define o valor. Por exemplo, esse valor aqui é 1 centavo, 5 centavos, 4 centavos. Evidentemente que quanto maior o valor que você colocar, por questões, obviamente, de mercado, melhor são as pessoas mais qualificadas que vão aparecer para fazer o seu trabalho. Tá? Só que qual que é o problema disso? A plataforma está sediada aqui em Singapura. O requester, ele é do Canadá. E a pessoa que vai fazer o trabalho está aqui em Bangladesh. Como é que se resolve isso? Por questão de legislação.
são relações de trabalho transnacionais. Hoje, a relação de trabalho sem o contato físico pessoal da pessoa, ela não... Ou seja, a própria Organização Internacional do Trabalho ela vai adquirir uma nova concepção. Ela vai ter que ter, de alguma forma, caráter de enforcement, como tem a OMC. Por quê? Quem que vai regular isso aqui? Quem que vai regular? E a gente discutindo reforma trabalhista, honorários advocatícios. Ou seja, lógico, isso é importante, né? Lógico, é importante, a gente está vivendo hoje, mas é uma coisa que, olha, 10 anos. Tá? Bom, e aqui, ó, veja, são as plataformas de crowdwork, que são diferentes do Mechanical Turk. Eu vou destacar essa aqui, ó, cadê? Que é o Crowdflower. É o Crowdflower, que é o inteligência artificial? Enfim, não sei se é o Clickwork ou o Crowdflower. O que, que é? Vocês sabem que o machine learning, a máquina, o algoritmo, ele precisa ser testado, ele precisa ser ensinado. Ou seja, existem plataformas de crowdwork, de crowdsourcing online. O crowdsourcing é, então, você terceirizar para essa multidão. O crowdwork, o que, que é? É o trabalho na multidão. Tá? Então, quando vocês ouvirem a expressão crowdwork, essa nem por Jesus Cristo eu consegui traduzir. Tá? Lá, o Pepe Chaves, lá do TRT3, ele fala de trabalho da multidão produtora. Tá? Por exemplo, eu não sei se é o Clickworker ou o Crowdflower. O que, que ele faz? Ele coloca o algoritmo lá e as pessoas vão lá para ficar testando, ensinando o algoritmo. Só serve para isso. Tá? Então, esse aqui é o Mechanical Turk. Tá? 99,9% das pessoas nunca viu o que seria o Mechanical Turk. Tá? E ele é muito interessante. Por quê? Você faz isso aqui é o que se chama de neo-taylorismo digital. Existe o que se chama de macrotasks, que são, ou seja, em vez de você contratar uma tarefa inteira, você divide essa tarefa em pequenas tarefas e você coloca no Mechanical Turk para que pessoas do mundo inteiro, desde que falem inglês, obviamente, possam fazer. Isso é muito interessante, porque permite trabalho em lugares onde o trabalho jamais chegaria. Hoje, quase 30% do Mechanical Turk são indianos. São indianos. Ou seja, o provedor de trabalho está lá nos Estados Unidos, o trabalho está lá nos Estados Unidos, que seria feito por lá, hoje é feito em países como o Bangladesh, por exemplo, onde jamais chegaria. E permite, inclusive, que pessoas que jamais teriam acesso ao trabalho, como, por exemplo, mulheres que ficam em casa cuidando de seus filhos, mulheres que ficam em casa cuidando de parentes com dificuldade de locomoção, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com problemas, acaba com um preconceito no trabalho. Você pode trabalhar, tem um autor, que é o melhor autor, esse que fala de plataformas digitais, o nome dele é Valério de Stefano. Ele estava no Chile agora também. Ele é um pesquisador da OIT. E ele fala, veja, hoje existe gente em campo de refugiado trabalhando e ganhando dinheiro. Basta que você tenha um cartão de crédito e sabe falar inglês. Tá? E é muito interessante. Eu confesso que eu recomendei para uma parente minha, ela acabou de ter um filho, ela está em casa, e ela fica fazendo por exemplo, esses de poucos centavos aqui, são coisas bobas. Falarem, a pessoa coloca para fazer pesquisas, por exemplo. Olha, eu preciso lançar um produto, a embalagem fica melhor no vermelho ou no azul? É só isso que ele quer saber. É só isso que ele quer saber. Só que de sair na rua perguntando, ele põe aqui. Ele põe aqui, tá? E a pessoa ganha lá uma certa quantidade, evidentemente. Quando se fala em precarização do trabalho, essa é outra situação. Precarização do trabalho pressupõe o quê? Uma situação melhor com uma situação pior. Só que quando não existia a situação anterior, não existe precarizar trabalho. Não existe precarização. Pode existir o trabalho precário, mas precarização é um termo que a gente usa de forma errada. Tá? Segundo a OIT, quais são os 10 principais tipos? Coleta de dados, categorização, acesso a conteúdo, validação, moderação de conteúdo, pesquisa de mercado, inteligência artificial, já comentei com vocês, transcrição, criação e edição de conteúdo e pesquisa e experimentos. Existe um outro tipo que em inglês chama crowd contest. Aqui no mercado de design brasileiro, foi traduzido como... Sempre existe aquela questão do... O professor Baracá fala bem,
a captura da subjetividade, né? Eles traduziram como concorrência criativa. Pô, ficou joia, né? Porra, dá até vontade de participar. Concorrência criativa. O que é isso? Você precisa de um logo para a tua empresa, né? Tem uma empresa chamada We Do Logos, que faz exatamente isso, é uma empresa brasileira, tá? Mas pode ser qualquer tipo de produto, tá? Em vez de contratar uma pessoa, você posta, diz exatamente o que você quer e manda no mercado, tá? O que acontece? 10 pessoas fazem, você escolhe uma, libera o dinheiro, a pessoa recebe. Concorrência criativa é um tipo de multiterceirização online. Tá? E aí tem a que a gente conhece, que é a do Uber, que é a do plumber lá, do pessoal do serviço doméstico em casa, que é a offline, né? É a implementação física, contato direto com o requerente e aplicação efetiva dos regulamentos nacionais do trabalho. Tá? Aliás, se discutia muito agora lá no Chile o seguinte, eu falei, olha, tudo bem, vão apertando as plataformas, daqui a pouco elas vão para as Ilhas Jersey, porque elas não precisam estar aqui. Eles não precisam estar aqui. Tá? E no offline, por enquanto, obviamente, por uma questão de mercado, enquanto estiver funcionando, elas vão estar no mesmo país. Tá? Quais os tipos? Tá? São guias, lavanderia pessoal, reparos eletrônicos, cozinheiro a domicílio, professores particulares, transportes. Tá? Ali tem exemplos de algumas plataformas. Né? Depois, evidentemente, lá em setembro eu falo para vocês dos conceitos. Por quê? Porque tem muita plataforma online, principalmente dessas de empregada doméstica, que não são efetivamente plataformas de multiterceirização. O que elas fazem? Elas transportam para dentro do mundo virtual uma relação tradicional de terceirização de serviço. E a gente tem que ser muito cuidadoso na conceituação disso. Muito cuidadoso. Por quê? Porque se a gente for, evidentemente, estudar e depois advogar por uma lei, uma legislação própria, muita gente vai querer se apropriar. Né? Ou seja, eu vou ter uma empresa de terceirização e o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá na internet, porque daí eu me aproprio dessa lei. Enfim, lá em setembro a gente fala melhor. Eu advogo que o grande problema é a cultura binária brasileira, no qual o empregado leva tudo e o autônomo não leva nada. Tá? Gente, hoje a gente tem 4 milhões de pessoas trabalhando para a plataforma. 4 milhões de pessoas trabalhando exclusivamente para a plataforma de intermediação de serviço. Tá? Aqui no Brasil, estou falando números brasileiros, são 4 milhões de plataformas, de pessoas trabalhando para a plataforma. Ou via plataformas, depende, evidentemente, do seu conceito. Esses 4 milhões de pessoas, tá? Se fossem reunidos no mesmo empregador, seria 35 vezes maior do que o maior empregador do Brasil, que é o Correio. 35 vezes maior. Em 2018, 18 milhões de pessoas no Brasil ganharam algum tipo de ganho através de negócios via plataforma. Aí não só plataforma de serviço, no Airbnb, enfim. Ou seja, são 18 milhões de pessoas. A gente está falando de um fenômeno que é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei o meu doutorado em 2014, lá na PUC. Não existia a plataforma digital. Não existia. Isso, evidentemente, veio com a Copa do Mundo, né, em 2014, e foi sendo recriado, com vários tipos de startups. Né, inclusive, por exemplo, agora até o MPT entrou com várias ações no... Não quero entrar no mérito, porque não é o caso, é letramento digital. Mas o MPT, por exemplo, entrou com várias ações ontem lá em São Paulo, por causa dos motoqueiros, né, os motoboys, dizendo, não, é vínculo e tal. Aí junta 5 mil motoqueiros da Azul, como é que é o nome? Não é RAP, a Log, né? E vão lá com uma placa dizendo CLT não. Porque eles ganham 4, 5 mil reais, eles ganham mais que os 90% dos advogados aí que a gente tem. Então, lógico, são conceitos e tal, mas a gente tem que procurar entender, é só uma questão de letramento digital. Tem uma pergunta ali, por favor. Bom dia, meu nome é Cícero, eu sou juiz de Ivaiporã. É só que me chamou a atenção, porque essa questão que você falou do offline, que outro dia uma tia minha me consultou. Não, mas tem, eu não lembro o nome da plataforma, se chama Dona Made,
que ela basicamente propõe o seguinte, de fornecer serviços de doméstica, mas tanto no âmbito doméstico como comercial, de pessoas que têm a MEI. Né? Eu falei para ela, olha, mesmo que seja uma vez por semana, em princípio vai dar vínculo de emprego, porque ela tem horário a cumprir. Né? Bom, aí ela falou, não, mas ligue e investiga. Aí eu liguei lá para a pessoa, tal, um dia eles me retornaram a ligação. Eu falei, olha, mas o que acontece na hipótese de vínculo de emprego? Aí a moça não soube responder, entrou em contato com o jurídico e falou, olha, esses casos não gera vínculo de emprego, no caso era uma clínica, né, não era doméstico, sob o argumento que é MEI, que elas, enfim, podem prestar serviço para vários. Mas ali funcionava assim, tinha uma tabelinha, né, você quer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, e o número de dias da semana que você optava. Aí ela pegou e deu um retorno do jurídico, dando embasamento técnico, e no momento eu respondi, falei, bom, mas eu conheço jurisprudências que dizem o contrário de decisões de juízes. E aí eles não me responderam. Né? Mas é uma coisa que, como você falou, eu particularmente não arrisco, se eu fosse o empregador ou tomador de serviço que fosse, eu não arriscaria numa situação como essa, né? Mas que está espalhando, está, né? O grande problema é que as plataformas não consultam advogado, né? Se consultasse advogado, evidentemente, eu não deixaria terceirizar a atividade para a mesma pessoa. Teria que ter um bloqueio ali para a pessoa não ir mais de uma vez, sei lá, por mês. Tem que ter uma crowd grande o suficiente. Eu vou trazer para vocês os 4 pressupostos. Esses 4 pressupostos são meus, do conceito, de forma bastante rápida, a questão do vínculo. A gente vai falar lá em setembro, na semana... Semana, como é que é? Semana institucional, tá? Bom, 4 pressupostos para ser considerado uma relação de crowdsourcing e multiterceirização, uma relação triangular online, virtual, entre a empresa, a plataforma, o trabalhador da multidão e requerentes, conexão direta entre o requerente e o trabalhador da plataforma, utilizando esta como sistema de conexão entre eles. A prestação do trabalho tem que ser humana e individual e, principalmente, aí vai lá, descontinuidade das relações promovidas pela plataforma. A relação entre trabalhador e requerente é curta, limitada ao período de atividade contratada. Então, são 4 pressupostos aí. Se não se encaixar nesses pressupostos, eu falo, mas você defende que o Uber não é... Não defendo. Defendo que quem se enquadra nesses pressupostos aí não é vínculo de emprego, é uma terceira, que eu chamo de trabalho coordenado digital. É um meio termo entre a subordinação e a autonomia. É uma terceira... Enfim, tem um terceiro exemplo lá, tem o maior laboralista do mundo hoje é um cara chamado Alain Soupiot, é um francês. Ele tem lá uma tese que chama a tese dos círculos concêntricos. São 4 círculos concêntricos com diferentes graus de subordinação e diferentes graus também de direitos, né? Vai desde a subordinação menor até a subordinação total. Tá? Bom, passado isso, eu vou falar um pouco de machine learning. Que eu toco nesse assunto justamente para falar das legal techs e naquilo que elas podem nos ajudar. Machine learning é o aprendizado da máquina, os conceitos no sentido de ensinar máquinas a executar as tarefas, prevendo um resultado de acordo com os parâmetros informados. Outro conceito é utilizar algoritmos para coletar dados, aprender com eles, e então fazer uma determinação, predileção por alguma coisa no mundo, um set específicos de informação para completar uma tarefa em particular. Ou seja, a máquina é treinada de forma a habilitá-la a executar uma tarefa. O que ela faz? Ela faz uma análise preditiva, o uso de dados, algoritmos, estatísticos e técnicas para identificar essas tarefas. Né? Eu até ia trazer aqui, acabei esquecendo de colar. O que é vocês já viram um algoritmo alguma vez na vida? É uma quantidade infinita de números e letras, assim, que a gente não tem a menor condição técnica de aprender o que é. Tá? Mas, enfim, são criar algoritmos capazes de aprender a representação compacta de dados, prever ou generalizar padrões. Segundo a Associação Brasileira de Legal Techs, o que é? Conjunto de técnicas e modelos estatísticos permitindo que a máquina desenvolva modelos e faça predições. E a necessidade de reprogramação.
Conforme vão sendo impostos a novos dados, vão aprendendo mais e mais e adaptando de forma independente. Você já deve ter ouvido falar do Vitor, né? Tem um cara, gente finíssima, trabalha lá no Supremo Tribunal Federal. Não tem 13º, não tem bônus de férias. Por quê? Porque ele é o algoritmo do Supremo Tribunal Federal que faz essas análises, separa, né, por temas e faz dá sugestões de estratégias de decisões. Tá? Em conjunto com a capacidade de armazenamento do Big Data, o Big Data o que é? É a capacidade da máquina de lembrar das coisas. Basicamente isso. Tá? É possível extrapolar o espaço amostral e processar um grande volume e variedade de dados. Tá? E a gente vem para o Deep Learning. O Deep Learning é uma técnica para implementar o Machine Learning. É uma forma que o Machine Learning evoluiu. Né? Ou seja, ele não só aprende, mas ele imita a atividade. Vejam que coisa impressionante. Ele imita a atividade em camadas de neurônios no neocórtex, vinculando 80% do cérebro da região onde ocorre o pensamento. Ou seja, é uma técnica para que, não só aprender, tá? Mas em redes neurais artificiais, fazendo com que o computador possa pensar, aprender e agir como um ser humano. Tá? Isso aplicado ao direito é no sentido de que buscar por evidências que colaborem com as soluções dos problemas sociais e auxiliem no sistema de sistematização. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu tive procurando para o meu escritório algumas dessas de inteligência artificial. Existe um escritório lá em Recife que ele contratou, não uma empresa, né, dessas legal techs, ele contratou a IBM. E a IBM foi lá e instalou um computador chamado Watson, que é o melhor computador de inteligência artificial do mundo, instalou lá nesse escritório lá de Recife, e eles estão desenvolvendo, a partir do Watson, da inteligência artificial, e, obviamente, é um escritório massificado, mega massificado, né, com milhares de processos. Então, eu só vou dar o exemplo de uma dessas legal techs que eu procurei para instalar no meu escritório. O processo, esse programa, o que ele fazia? Evidentemente, tinha lá um determinado cliente, e o programa ele fazia o que eles chamam de captura antecipada do processo. O cidadão deu entrada no processo de manhã, a empresa não foi citada ainda, ele captura o processo automaticamente. Quando ele captura o processo, ele já faz todo o cadastro. Por quê? Porque ele lê o nome da parte, ele lê o nome da parte contrária, ele lê o número do processo, ele lê todas as informações, ele lê todos os pedidos, tudo isso vai constar no meu cadastro lá, isso no mesmo dia que a pessoa dá entrada no processo. Tá? E aí ele vai analisar em que vara que foi distribuído, e depois vai analisar quais os pedidos foram feitos, e, de acordo com a vara que foi distribuído, ele me dá a percentual de possibilidade de ganho ou perca do pedido, de acordo com a vara que foi distribuída. E de acordo com o juiz. Né? Ou seja, evidentemente que essa questão de jurimetria, ela muda. Mudou o juiz, muda a jurimetria. Né? E a questão, o percentual, evidentemente, são 7 turmas no tribunal. A gente sabe que todas pensam exatamente iguais. Né? Ou seja, evidentemente que ele considera não só a distribuição ali para uma determinada turma, mas também as 7 de cima. Tá? Então, ou seja, imagine que produto absolutamente fantástico eu tenho para oferecer para o meu cliente que tem problemas gravíssimos do vigia receber a intimação e não repassar para ele. A gente sabe que isso não acontece nunca, né? Mas vai que aconteça. Ou seja, eu falo, olha, chegou aqui, está assim, o pedido é tal. Né? E, se a gente for mais à frente, em questões de Deep Learning, por exemplo, isso aí eu não achei. Você que é especialista aí.
Ou seja, ele deveria analisar, inclusive, me dar sugestões. Isso, em segundo grau, já tem. Mas me dá sugestões, principalmente porque ele leu o recurso da parte contrária e me dá as sugestões de jurisprudência. Tá? E aqui eu vou aproveitar que eu estou aqui no TRT9, já falei isso numa reunião com a presidente, ou presidenta, dependendo do sua ideologia, mas já falei isso com ela, falou, olha, o sistema do TRT9 impede que a gente faça uma jurimetria apropriada, infelizmente. Tá? E daí o desembargador que estava junto comigo falou, olha, nem eu consigo achar as coisas que eu mesmo julguei. Tá? Então, a gente precisa melhorar, realmente, aqui, o sistema de decisões, né? A forma como a gente acessa essas decisões, para que a gente, pelo menos esses programas de captura, que a gente possa fazer de uma determinada forma. Por que isso é importante, gente? Inclusive, para a gente poder falar para o nosso cliente para não entrar com a ação. Para não entrar com a ação. Porque, olha, eu botei aqui a quantidade de documentos que você tem, as suas provas e tal, e lá na vara de Ivaiporã, né, ou na vara lá de Cornélio Procópio, né, do professor Luciano Coelho, falou, olha, você tem 13% de chance de ganho. Você quer aproveitar isso? Beleza, só assine aqui. Mas eu sugiro que você não o faça. Tá? Porque a minha máquina aqui me deu que você tem 13% de chance. Ou seja, isso não é importante, não é para a gente. É para o jurisdicionado, para evitar o que a gente chama, que tinha antigamente, hoje não tem mais, aquelas demandas aventureiras. Por isso que é importante. Tá? O que o machine learning... Oi? Tá. Exato. Essa semana. Finalizou. É mais engraçado. Assim, eu vou ser sincero que eu não consegui ver o fundamento de legislar dessa forma. Do ponto de vista prático, eu acho muito ruim para a França. Porque o problema de você barrar o uso de tecnologia no judiciário é que se você não fizer, alguém vai fazer. E no tempo você perde uma corrida importante. Eu teria que dar uma estudada disso, eu posso fazer isso para um outro momento e trazer para vocês assim, essa questão mais específica. Né? Mas o que eles argumentam em relação ao não uso da tecnologia, ou para evitar esse tipo de, não é manobra, mas de uso, né, do sistema. Eles não querem que você compare decisões judiciais. Isso se torna, o mais curioso é que não é um ato ilícito civil. É a comparação. Desculpa, do que nós temos um grupo de discussão aqui dos diretores de escola e também os outros grupos nossos aqui de juízes, tá? E pelo que nós quero lembrar o seguinte, em primeiro lugar, o judiciário francês não é um poder, tá? Ele é um órgão do executivo, tá? Então eles têm muita interferência do executivo. Esse é o primeiro ponto de partida, como eles pensam diferente de nós. Segundo lugar, tá? Exatamente o que eles querem evitar é a previsibilidade, o acesso à previsibilidade, é isso que o André está propondo aqui, que é o acesso à previsibilidade com relação às decisões judiciais e, vamos dizer assim, as inspirações para as manobras decorrentes disso, né, que seriam os direcionamentos, né, de ações, que a constante busca, que a gente sabe que é feita, né, de direcionamento da distribuição. Os dois fundamentos são esses. Mas, como o André já... Desculpa, mas são completamente... Né, primeiro, o fato de ser do executivo, né, você vai subordinar o judiciário à vontade de alguém. Pô, ontem mesmo nós vimos a decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu inconstitucional aquela decisão do CNJ de que as decisões judiciais tinham que se submeter às decisões administrativas, que eu falei, nossa, quando eu vi aquilo, sabe quando você respira mais aliviado? Eu dormi mais aliviado ontem à noite. Então, agora, num Estado onde o judiciário não é poder, onde o judiciário é subordinado ao executivo, são muito previsíveis situações como essas que nós vimos no CNJ se repetirem, né, e serem, inclusive, ditarem os rumos da jurisprudência. E o segundo aspecto é esse, é que
Tá, o judiciário não deixa fazer. Mas você acha que alguém não vai pegar, coletar as decisões, porque as decisões são públicas, não vai coletar por fora, não vai fazer um estudo próprio? Aí me parece que está beirando a estultice, a decisão, uma decisão completamente errada, né? Tem uma metáfora que eu sempre uso. Você querer brigar com a tecnologia, querer evitar que a tecnologia avance, é igual entrar embaixo da cachoeira para querer que a água chegue no chão. Entendeu? Ou seja, é absolutamente inviável, impossível, né? Tem a questão do direcionamento, só que o desembargador Cássio falou. Talvez seja curioso a gente pensar porque sempre vai ser um algoritmo que vai fazer a distribuição, ela é aleatória, né? Então, se o Estado francês, se esse é o caso, não sei se é, mas abrisse o algoritmo para estudo, para verificar que não há como ter direcionamento, você acabaria com o problema, né? E teria um ganho, no meu ponto de vista, que, na verdade, o que a sociedade quer é segurança jurídica, no fundo. Sim. Imagina, isso aí sempre colabora. A criação de dados workflow, ou seja, o cadastro aqui vai para o setor de audiências, e assim sucessivamente, as taxas jurídicas que já falei. Aqui, ó, veja que interessante, geração de indexadores e estatísticas. Isso a gente costumava fazer na mão. Ou seja, falou, olha, tem um problema grave na sua empresa, porque o setor tal você está perdendo, porque as pessoas estão juntando tal tipo de prova. Né? Ou seja, existe uma estatística que cresceu aqui a condenação, porque tal tipo de prova está influindo positivamente para que o reclamante tenha ganho, enfim. Ou seja, ou então, empresas enormes, gigantes. Olha, tem muitas demandas judiciais dizendo que esse cidadão aqui está assediando os funcionários. Enfim, são todas estatísticas que a gente pode ganhar com isso. Até, inclusive, para a questão de estratégia administrativa mesmo, né? A gente faz o diagnóstico do próprio trabalho, eu sei exatamente qual advogado meu está produzindo mais. Jurimetria, eu tenho uma paixão pela jurimetria, porque eu acho que ela define essa questão pré-processual. A questão da jurimetria é muito importante, principalmente depois da reforma trabalhista. Prevenção e reduzir ocorrências. Previsibilidade e assertiva na provisão de perdas, né? As grandes empresas hoje elas fazem, elas né, retiram o valor para como é que chama? Faz contingenciamento, né? Ou seja, e o contingenciamento é um problema gravíssimo. Às vezes você compromete até o próprio funcionamento da empresa fazendo um contingenciamento equivocado, né? Identificar ofensores, né? Acabei de falar isso, anomalia, indícios, né? Ou seja, poxa, tem um monte de ação que entrou lá na vara do trabalho de Catolé do Rocha, pedindo exatamente a mesma coisa. Espera aí, deve ter algum fraude, alguma situação que a gente não sabe qual é. Tá? Redução do custo operacional. E para os magistrados, dar mais celeridade aos processos, correlações, né, e entender comportamentos através da jurimetria, priorizar os casos mais críticos e com agravantes, por exemplo, liminares e ações cautelares, e compreensão detalhada de assuntos específicos a partir do caso concreto. Aqui, por exemplo, é uma situação, você está no site lá da B2L, né? Ou seja, ele lê na petição, a partir de termo de indexação, ou seja, a determinada petição que se utilizou do argumento de constrangimento ilegal tem uma possibilidade maior de ser provida, né? Com isso eu posso aumentar o meu valor de acordo e com o meu valor de acordo eu tenho um maior ganho, né? Isso eu faço através da jurimetria, através do machine learning. Ou seja, se eu tiver esse determinado argumento na petição inicial, eu vou ter uma possibilidade maior de perder, né? Ou se tiver uma possibilidade maior, o que eu faço? Eu corro para fazer defesa. Se eu tiver uma possibilidade de 80% de perder, eu corro para fazer um acordo e eu utilizo mais dinheiro. Tá? Aqui, rapidamente, né?
o machine learning, já falei, é o estudo comportamental, o reconhecimento de imagem através do deep learning, memorização big data, e aí a gente vem numa situação são os chatbots, né? Chatbots de robots, né? Que é a comunicação, ou seja, o robô começa a conversar com você. Falou, olha, pare que você está usando o argumento errado, pô, você tem que utilizar esse argumento aqui, porque as últimas 5... Aliás, esse programa, inclusive, ele se baseava nas 5 decisões mais recentes daquela vara, para dar a predição. Né? Para encerrar, o que eu queria falar para vocês? Tá? 2 coisas. Primeiro, eu não lembro quem agora me falhou, mas tem um pensador que ele diz o seguinte: a possibilidade do cérebro de compreender as coisas, ela cresce de forma linear, enquanto a tecnologia cresce de forma exponencial. Tem uma faculdade nos Estados Unidos chamada Singularity, né, que diz isso. Ou seja, ela cresce de forma exponencial. Olha a tecnologia chamando. Ou seja, a gente vai estar sempre correndo atrás, tentando entender, tentando julgar aquilo que a gente não entende. Tá? A gente vai estar sempre correndo atrás daquilo que a gente não entende. E aí, quando a gente chega, já está aqui. Tá? Esse é o grande problema. E outra coisa, né? O doutor Cássio utilizou essa expressão num outro momento. Tá? Nós somos todos imigrantes digitais, ou seja, nós viemos de uma época analógica e agora estamos na época digital. Somos todos imigrantes digitais. Eu acho que a gente só vai conseguir compreender, eu digo nós, a humanidade, tá? E conseguir estabelecer pensamentos, né, jurídicos de forma adaptada a essas questões tecnológicas quando os nativos digitais forem pensar e criar leis sobre as questões digitais. Tá? Deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Bom, é isso. Tá? Mais uma outra coisa também que eu acho muito importante. Pela primeira vez na história, hoje é mais importante, tá, que nós do direito conversemos com pessoas que não sejam do direito do que ficar discutindo entre a gente, do que ficar falando entre a gente. Tá? Antigamente, a gente só conversava com pessoas que não eram do direito nas perícias técnicas. Né? Enfim, chamava o perito fazia, a gente conversava com ele. E agora não. Hoje, nesses congressos de direito, é muito mais importante que a gente tenha uma pessoa lá da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, para explicar como é que funciona o algoritmo, do que a gente levar um pensador do direito que lançou um livro lá e que talvez não consiga compreender com a devida profundidade. Então, é muito importante que a gente comece a estudar o direito a partir de fontes que são de fora do direito. Que sejam da tecnologia, que sejam da área, principalmente de filosofia, da área de sociologia, né? Ética, né? Ética, né? Então, é muito importante que a gente comece a conversar com profissionais e comece a ler coisas. Você veja, o livro mais citado hoje nesses congressos é o livro do Harari. O Harari é um professor de filosofia lá de Israel. Né? Não é mais um livro de direito, não é Manuel Teixeira, né? Ou qualquer outro. Tá? Então, isso é muito importante, que a gente comece a abrir a cabeça da gente para tentar trazer para dentro e, na hora de construir pensamentos jurídicos, através dessa interlocução com situações de fora do direito. Obrigado.